Se prepara porque eu tô chegando com 3 assuntos quentes e atualizados. No assunto número 1, vou falar sobre o sumiço de um jogador do São Paulo que deixou a torcida extremamente preocupada. No assunto número 2, tem o retorno do Léo Pelé a São Paulo e o São Paulo tem a ganhar com isso. Tá meio confuso, né? Mas calma que eu já vou te explicar tudo o que está acontecendo. E no assunto número 3, eu vou expor uma bobagem que a diretoria do São Paulo passou para o Zubeldia. E se o treinador levar ao pé da letra, pode gerar um prejuízo para a próxima temporada. Isso é muito sério. E quando a corda estourar, vai acabar estourando para o lado do treinador, como sempre, tá? Então, até por isso é muito importante todos os São Paulinos saberem do que está acontecendo. E se você puder me ajudar a divulgar esse conteúdo, eu fico muito agradecido. E para divulgar, são 2 passos muito simples. O resto a plataforma faz. O primeiro é deixar o like, que é clicar nesse joinha que está aqui embaixo, e comentar qualquer coisa aqui embaixo. Comenta o nome da sua cidade, certo? Quanto mais like, mais comentário, para mais pessoas esse vídeo chega. E antes de mais nada, vou deixar um recado importantíssimo da Mais Ágil Consultoria, que é a empresa que vem ajudando muita gente a resgatar o FGTS de até 10 anos, hein? Se você tem um valor ali ou nem sabe se tem, eu vou deixar o link aqui da Mais Ágil Consultoria na descrição desse vídeo. É do WhatsApp, dá uma consultada lá, porque se tiver um valor disponível, esse valor, né, esse dinheiro, vai para o teu bolso em até 24 horas. É tudo muito rápido. Até por isso, é a Mais Ágil. E agora bora para os assuntos do vídeo, a começar pelo retorno do Léo Pelé. Pois é, você, São Paulino, gostava do futebol do Léo Pelé enquanto ele estava no São Paulo ou não? Mas você deve estar se questionando agora, poxa, o Vasco nem pagou o valor total aí que devia ao São Paulo pelo Léo Pelé e o cara já está retornando? Foi uma devolução? O que é que está acontecendo? Pois bem, eu só te digo que o São Paulo tem muito a ganhar com isso. E eu vou te explicar o porquê. Mas ele não está voltando pro São Paulo. Olha que curioso. Ele está indo pro Palmeiras. Tem muito palmeirense que ficou chocado com essa informação, que tomou conta das redes sociais. Vários portais e até mesmo programas esportivos explanaram o que o Abel falou para o Léo Pelé recentemente quando o Palmeiras enfrentou o Vasco. Diz que o Abel Ferreira chamou o Léo Pelé e disse que ele está na lista de reforços para o ano que vem. Quem diria, hein? Léo Pelé, reforço do Palmeiras. Só uma observação. Quando eu, Renato, elogiava o futebol do Léo Pelé, eu era massacrado, né, por alguns amigos são paulinos. E o tempo me inocentou. Agora quem vê futebol no Léo Pelé é o Abel Ferreira. E de futebol o Abel Ferreira entende. Vamos combinar. Mas o que assusta os torcedores do Palmeiras e também nós que torcemos para clubes rivais é que o Palmeiras tem dinheiro para trazer um jogador muito melhor do que o Léo Pelé. Mas aí fica a questão: por que em pleno ano eleitoral no Palmeiras e também no ano do Super Mundial que o Palmeiras vai jogar, ganhar não vai, né? Porque Palmeiras e Mundial é que nem água e óleo, não se mistura. Mas a conta não fecha, né? Ano eleitoral no Palmeiras, o ano do Super Mundial, vai contratar o Léo Pelé, sendo que pode contratar um jogador muito melhor, porque dinheiro tem, e a Leila Pereira resolve puxar o freio de mão. Mas tem uma verdade oculta nisso tudo, e eu vou falar sobre ela. Não importa o valor do jogador, o clube que ele joga, se ele é craque ou não, o Abel Ferreira, que é o treinador do time, pediu, e a presidente do Palmeiras, que é a Leila, vai comprar o cara, né? Então quer dizer, dá pra ver que a diretoria está alinhada com o treinador. E o São Paulo tem muito a ganhar com isso, né? Eu nem estou falando de dinheiro. Tudo bem que o São Paulo, de repente, até recebe aquilo que falta pelo Léo Pelé que o Vasco não pagou. Mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de experiência. São Paulo pode ganhar experiência em cima disso tudo, né? Porque já tem uma estrutura que está funcionando, uma engrenagem que está dando muito certo no Palmeiras. É só copiar. Para que ficar jogando dinheiro fora com esses pseudos craques do mundo da bola, com jogador pré-aposentado e por aí vai? Sendo que você pode observar, né, alinhar as ideias aí com o treinador e ver o que ele precisa de fato, qual é o jogador que ele precisa. Às vezes o cara não tem um valor alto, mas tem um futebol que no time dele se encaixa. E é importante lembrar que esses dias aí a Leila Pereira rejeitou o Gabigol e o Neymar. Dinheiro ela tem, e muito dinheiro, só que ela prefere ouvir o treinador. E é isso que falta na diretoria do São Paulo, ser menos populista, né, focar menos na gritaria da torcida, porque a gente sabe que o torcedor é passional, ganhou tá tudo bem, perdeu tá tudo errado, troca tudo, manda todo mundo embora, inclusive o treinador, né? Então assim, é esquecer de olhar para esse lado e trabalhar com seriedade e profissionalismo. O torcedor tá lá para torcer, né? É emoção, é pura emoção. Só que, meu irmão, para quem está na gestão, o negócio é a razão, é trabalhar com isso aqui, e junto com o treinador, seja ele qual for. E no caso é o Zubeldia. E mesmo sem essa assistência plena da diretoria, o Zubeldia está conseguindo fluir.
e tem pouco tempo de São Paulo, né? Não trabalhou nem uma temporada e está com os números excelentes, certo? E não venha me dizer que, poxa, se for analisar por números, ele tem números melhores do que o Tele de aproveitamento, mas até agora não ganhou nada. Poxa, é incrível, né? Acredite se quiser, eu já ouvi isso em algum lugar por aí. Eu fiquei tão desgostoso, cara, que a vontade que deu era parar de acompanhar futebol. É porque futebol, meu irmão, não é futebol de videogame, é um futebol real. As coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um trabalho por trás. E vale frisar que o Zubeldia ainda está conhecendo como é que funciona as coisas aqui no Brasil, futebolisticamente falando. Acredite se quiser, o Zubeldia perguntou para a diretoria do São Paulo qual que era a importância do Campeonato Paulista. Afinal de contas, ele já está participando de um planejamento para a próxima temporada. E em vez da diretoria passar a realidade para ele, não, o Zubeldia é o seguinte, o Campeonato Paulista é a hora de você testar um time. É uma pré-temporada, você vai rodar o plantel, você vai conhecer os jogadores, né, aqueles que estão chegando, os jogadores que voltaram e você vai aproveitar, você vai testar os jogadores da base, ver o que serve e o que não serve, porque afinal de contas, essa é a hora para testar a molecada da base, porque o Campeonato Paulista não tem tanto peso que nem tinha antigamente, né? A partir daí, o seu ano está feito, né? Você vai saber o que fazer no restante da temporada. Mas não, sabe o que eles falaram para o Zubeldia? Que o Campeonato Paulista é importantíssimo. E sabe qual que é o problema disso tudo? É que o Zubeldia, ele é um cara extremamente competitivo. E se ele levar o pé da letra, ele vai encarar o Campeonato Paulista como se fosse um mundial. E aí, meu irmão, tamo ferrado. E se tem uma coisa que detona qualquer trabalho de qualquer time aqui do Brasil, é gastar tudo nos campeonatos estaduais, né? Aí, meu irmão, você compromete o ano inteiro por causa disso. E eu temo que isso aconteça com o São Paulo. De novo, né? Porque já aconteceu outras vezes com outros treinadores. E é muito importante o torcedor ficar a par do que está acontecendo nos bastidores, não é verdade? Porque é o seguinte, depois não adianta ficar cobrando o treinador porque ele não está testando a molecada da base. Aí você vai ver o campeonato, é o quê? É Libertadores, é umas quartas de final da Copa do Brasil. Na verdade, São Paulo já está avançado no Campeonato Brasileiro, como estamos agora, precisando pontuar para garantir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O pessoal fica lá buzinando no Zubeldia. E aí, não vai usar o William Gomes, que nem é teste mais, já é uma realidade, o moleque joga muito bem. Né? Mas e aí, por que, que o William Gomes está sumido do São Paulo? É a pergunta que mais estão fazendo. O cara vai ser vendido? É a preocupação do momento. Porque o São Paulo não está usando mais o cara, significa que ele vai embora. Mas espera aí que nós vamos analisar isso daí juntos. Uma das maiores reclamações da torcida do São Paulo, pelo menos de 6 anos para cá, é que nós não temos um time fixo. A gente nunca sabe quem é que vai jogar, porque os pardais dos treinadores vivem rodando o elenco. Por que não encontraram? Os caras trabalham uma temporada toda e não conseguem achar o time ideal? Pois bem, isso não acontece com o Zubeldia. Bem ou mal, a gente já sabe quem vai jogar. Você percebeu isso daí? Que agora o São Paulo tem um time base, São Paulo tem o time ideal, tem um time fixo, exceto um ou outro que às vezes ele tem que mexer para preservar esse jogador. Mas a base do time a gente sabe quem são. E o Zubeldia está levando para campo a nata do time do São Paulo, aquilo que tem de melhor. Né? E no caso do William Gomes, quem é o titular na posição dele é o Ferreirinha. Você tiraria o Ferreirinha para colocar o William Gomes? Eu já falo a minha opinião aqui na lata. Eu não faria isso. Se o Ferreirinha tiver em condições de jogar, ele tem que estar em campo. Não tem que arriscar, não tem que botar o William Gomes, que é um moleque que joga muito bem. Mas quem é melhor que ele? O Ferreirinha. Simples assim. E não é só o William Gomes que está sumido do São Paulo, que nem estão falando por aí, né? O Eric também. E aí, será que o Eric vai embora? O Zubeldia está queimando o Eric, como está queimando o William Gomes? Gente, que besteira, né? Você vai tirar o Lucas Moura para botar o Eric? É outro caso. O Galopo, o Galopo, tá queimando o Galopo. Você vai colocar o Galopo onde nesse time do São Paulo aí? Fala para mim. Às vezes dá a impressão que essa pegação de pé é para ver uma nova troca de treinador. E o São Paulo não ganha com isso. O São Paulo não tem vantagem nenhuma com trocas de treinadores. Às vezes acontece, né? Que no caso da vinda do Zubeldia e a saída do Carpini. Tá? Às vezes acontece, mas não é sempre. Certo? Começar um trabalho do zero no meio da temporada exige muito do plantel. Isso não é legal. E não precisa ser um expert, não precisa ser um treinador para sacar isso. É só ser um pouquinho mais inteligente que uma varejeira. E o mais importante de tudo, tirar as próprias conclusões. É só perder ali uns 5 minutos analisando. Eu sei que você que está me assistindo faz isso, independente da sua opinião. Mas tem gente que não faz. Vai pela cabeça de outras pessoas. Aí começa a ver um camarada gritar, dar aquele chilique vergonhoso, né, e acha que o cara está fazendo aquilo ali porque realmente ama o clube de verdade. Não estou nem generalizando. Mas tem uns ou outros por aí que gostam de fazer esse espetáculo para ganhar engajamento. Né? Então,
cuidado com as coisas que você vê por aí. Você não precisa disso, mas tem gente que precisa. Mas essa é a minha opinião, não sou o senhor da razão e gostaria de saber o que você pensa, mas eu só vou saber se você escrever aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima.